Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Que o Senhor te abençoe ricamente nessa noite. Você e sua família, que está nos visitando. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Com Ricardo, com a sua família. Ela com o Gabrielzinho, as esposas, né? Maravilha. Tem ali a nossa irmã da nossa Lina. Tem os dois Ricardo aqui hoje. Aqui os dois Ricardo, né? Ricardo. Um Ricardo com a sua esposa e o outro Ricardo que eu adoro com a esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Josué capítulo 1, irmãos. Onde eu estava estudando, e Deus falou comigo sobre esse tema aí. Nós vamos falar agora de requisitos para prosperidade e sucesso. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te com muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei de meu servo Moisés lhe ordenou. Olha só, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte, verso 8, da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Verso 9: Não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor nosso Deus, venha falar conosco, com a tua igreja, venha nos abençoar com a tua santa palavra. Já te louvamos, te exaltamos. Agora eu quero ouvir a tua voz. Teu povo quer sair daqui com uma palavra no coração, quer sair daqui transformado. Abençoa os casais, as famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentai, irmãos, olha só, requisitos para a prosperidade e sucesso. Josué estava passando, irmãos, estava começando seu ministério. Moisés, há pouco tempo, havia subido no Monte Nebo, e de lá ninguém mais viu ele, porque o Senhor o recolheu. Não se sabe nada do seu corpo, não se sabe onde ele foi sepultado, o Senhor o sepultou. Então, Moisés havia terminado seu ministério, Josué ia começar o seu ministério. Eles haviam há pouco tempo enterrado Moisés, despedido de Moisés, porque o povo de Israel não viu Moisés morrer. Eles se despediram de Moisés. Moisés despediu do povo, subiu o monte. Olha só, irmão, se despedir do povo, subiu o monte. Despedir e subir no monte, que coisa maravilhosa para estar com Deus. E de lá ele pôde contemplar a terra prometida. Agora, irmão, Josué ia substituir esse homem que falava com Deus face a face. Irmão, como substituir alguém tão grande? Como obter sucesso se o de Moisés foi assustadoramente grande? Josué acompanhou todo o ministério de Moisés. Amém. Quando Moisés subiu no monte, Josué ficou lá no pé do monte 40 dias esperando Moisés. Quando Moisés chegou e destruiu as primeiras tábuas de pedra, Josué estava lá também. Foi Josué que falou para Moisés quando eles iam chegando: olha, parece que eu ouço um
as tábuas de pedra. Josué viu o mar vermelho abrir, ele viu tantos milagres. Glória a Deus. Como vai obter sucesso? Em 10:1 é isso que Deus fala com Josué. Olha, eu vou te dar os requisitos para ser abençoado, para ter sucesso. Talvez mais do que Moisés. E esses mesmos requisitos valem para mim e para você, em qualquer área da sua vida. Lá no seu trabalho, no seu casamento, na escola, por onde você for. Se você colocar isso aqui em prática, você vai, como está aqui no gráfico, você vai crescer. Você vai subir. Amém. No conceito de Deus e das pessoas. Amém. Glória. E esse primeiro requisito está no versículo 6 e 7. Nós vamos estar lendo aqui alguns textos. E o primeiro é Josué capítulo 1, versículo 6 e 7. Esforça-te, tem bom ânimo. Olha só, bom ânimo. Porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais daria. Então somente esforça-te, tem muito, mas muito bom ânimo, para teres o cuidado. Você vai se esforçar, ter bom ânimo, mas eu exijo cuidado também. Você tem que ter cuidado. Para fazer tudo conforme a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que ser prudentemente te conduzires por onde quer que andares. Eu disse que Moisés já havia partido, mas seus ensinamentos não. Sabe o que Deus falou para Moisés, para Josué? Josué quer ser próspero? Anda nos mandamentos que eu mandei a Moisés. Medita na palavra que eu dei através de Moisés. Dela você não vai se apartar nem de dia nem de noite. A primeira coisa que Deus exigiu de Josué foi o que? Esforço. Ânimo. Tudo que você vai fazer na vida, você precisa de esforço, de ânimo, de coragem, de determinação. Né? Eu estava pesquisando a palavra ânimo. Essa aqui do Josué capítulo 1, versículo 7. Essa palavra ânimo é a condição do espírito da alma. Ânimo é o que? A sua condição do seu espírito, da sua alma. Como é que está seu espírito, a sua alma, para vencer, para lutar as suas barreiras, lutar as suas batalhas? Coragem quer dizer respeito ao seu temperamento. O seu temperamento tem que ser aquele: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou vencer. Não importa quantas vezes eu caia, eu vou levantar quantas vezes eu preciso, mas eu vou vencer. Tem gente que deve se derrotando por causa de um pequeno problema. Algo que não deu certo. Irmão, se não deu certo, começa de novo. Tenta outra vez. Glória a Deus. Deus quer que você seja animado. Deus não chamou ninguém. Ele pode até chamar um desanimado, mas ele injeta o ânimo nele. Ele pode até chamar um derrotado, mas ele faz ele virar vitorioso. Ele pode até chamar um doente, mas ele cura ele. Ele pode até chamar uma pessoa totalmente bagunçadamente, mas o Senhor tira a mente bagunçada e põe a mente de Cristo naquela pessoa. Aleluia. Então Deus quer que você seja essa pessoa que tem coragem de ânimo. Olha o que está em Josué capítulo 1, versículo 5. Olha o que Deus fala para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando? Olha, não te deixarei nem te desampararei. Isso aqui é promessa de Deus para Josué. Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Fica tranquilo, ninguém vai poder te resistir. Claro que depois ele vai explicar quanto é que ninguém vai te resistir. Quando você meditar na minha palavra de noite, quando você tiver ânimo e coragem. Qual a primeira coisa que Deus quer de você? Ser forte, corajoso e diligente. Seja forte e corajoso. Pare de ficar se lamentando. Quando a gente olha, o que é ser forte e corajoso? É você passar a meditar na palavra de Deus. Quando passamos a meditar na palavra de noite,
a nossa força não vem de nós, vem da palavra que Deus deu, vem do Espírito que o Senhor nos dá. Logo, quando a gente vence porque nos reanimamos no Senhor e não em nós mesmos. Logo, a vitória não é nossa, a vitória pertence ao Senhor. Foi isso que Deus deixou bem claro para Josué. Deus deixou bem claro para Josué. Outra coisa que é preciso, que para a gente ser vitorioso, é ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo que cremos e fazemos. Olha só, qual que é o outro requisito para ter sucesso e prosperidade na vida? Primeira coisa é ter bom ânimo. Não deu certo? Levanta e começa de novo. Não consegui? Levanta de novo. Eu gosto do livro do Augusto Cury. Ele fala sobre alguns homens de sucesso. E ele não começa pelo sucesso, ele começa pelos fracassos daquelas pessoas. Todos eles tentaram. Um dia alguém falou: eu vou ser presidente dos Estados Unidos. E riram dele. E ele tentou muitas vezes. Aí lá no final, já li isso umas 2 vezes, no final ele conta o nome daquele homem. E é bacana porque ele não dá o nome do personagem, ele dá só as iniciais. O nome desse menino que queria ser presidente dos Estados Unidos é Abraham Lincoln. No final ele conta a história, é Abraham Lincoln. E ele tentou, riram dele, mas ele conseguiu. Vão até rir de você, mas se você reanimar no Senhor, se você não desistir do seu sonho, você vai conseguir. Mas se o seu sonho estiver baseado na palavra de Deus. Amém. Então preciso ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo o que eu creio e faço. Nós vemos aqui Josué 1,7. Então somente esforço-te e tem muito bom ânimo. Né? Josué 1,7. Para quê? Para você ter o cuidado de fazer tudo conforme a lei que o servo Moisés te ordenou. Outro requisito importantíssimo para a gente obter prosperidade e sucesso nas áreas da nossa vida é eu deixar ser guiado pela palavra. Irmãos, o GPS pode até errar. Tem vezes que a gente confia no abençoado GPS e você vai dar no meio do mato. Eu fui para Brasília e o GPS nos guiou no meio do mato. Chega lá, não tinha ninguém. Tinha que voltar tudo de novo para trás e pegar o caminho certo. Mas a palavra de Deus nunca erra. O Senhor nunca vai errar. Você precisa crer. A sua crença tem que estar de conformidade com a Bíblia. Você não pode crer baseado em seus sentimentos. Às vezes, irmãos, a pessoa está baseando a sua crença no achismo. Eu acho isso, eu acho que é assim. Não é assim que funciona. Crer no Senhor Jesus será salvo, e a sua casa. Palavra de Paulo vai ser livre. Aleluia. Quem crer for batizado será salvo, e porém não crer será condenado. Palavra de Cristo. Uma das últimas coisas que ele falou antes disso, quando ele registrou o evangelista Lucas, do Evangelho. Né? Outra, João 3, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quer nascer da carne é carne, quer nascer do Espírito é Espírito. João 3. Então você precisa entender que a palavra é baseada em crença na palavra e não no sentimento. Porque na verdade, eu já falei aqui algumas vezes, o seu pensamento, aquilo que você pensa do seu passado não é real, é virtual. Tudo que eu imagino do meu passado não é real, é da minha mente. Não é real. Nunca foi real. O que eu penso não. Como? Porque eu penso no meu passado com as emoções do agora. E eu vou provar isso aqui na Bíblia. Essa teoria que eu costumo também. Então assim, olha, o seu pensamento é virtual, não é real. Por isso você tem que basear os seus pensamentos no Evangelho.
Você tem que basear a sua fé, a sua crença na palavra. O povo de Israel estava no deserto. Todo dia levantava de manhã e antes do nascer do sol, colhia o maná para comer e alimentar durante todo o dia. No outro dia de novo. Porque as pessoas enjoaram. E diz a Bíblia que ele falou assim: olha, nós não lembrávamos, o povo de Israel lembrava das panelas que eles comiam lá de carne à vontade, dos alhos silvestres, melões, e começa a contar tudo aquilo que eles comiam lá. Mas aquilo não era real. Porque eles comiam à vontade? Não. Mas eles estavam com desejo de comer outras coisas. Então, o sentimento deles estava atraindo eles. E às vezes eles até comiam bem, mas depois trabalhavam de sol a sol, de manhã até de noite, como escravo. A comida não era nada mais do que um pagamento muito mau. Então, cuidado para não basear a sua vida naquilo que você acha. Baseia a tua palavra, a tua vida na palavra de Deus. O que você pensa, o que você faz, deve ser baseado na palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como guia supremo para aquilo que a gente faz e para aquilo que a gente crê. Aquilo que você faz tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que você crê tem que ser de acordo com a palavra de Deus. É o que Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Quer comer mais, ou passar de qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer é para a glória do Senhor. E para a gente não errar, irmãos, nessa parte, para mim não errar no ser guiado pela palavra, não errar na minha vida, ser regida a minha crença pela palavra. Não tem outra forma a não ser cumprir o outro requisito que Deus deu a Josué: estudar e meditar na palavra de Deus diariamente. Coloque o versículo 8. Não tem outro a não ser esse. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A prosperidade é sucesso. Ser bem sucedido é sucesso. Vai vir quando você meditar na palavra de noite, diariamente. Como eu estava falando, eu estava pesquisando sobre essa palavra meditar. E lá no hebraico, a palavra meditar, a pronúncia é mais ou menos assim. Então você precisa o quê? O que é meditar no hebraico? Significa conversar consigo mesmo, refletir, ponderar. É você estar falando baixinho na sua mente. Você cristão, você irmão, irmã, você tem que conversar e refletir na palavra de Deus. Olha o que eu estou fazendo. Será que é a vontade de Deus ou não? Será que as minhas ações condiz com a do servo de Deus ou não? Eu quero ter sucesso na vida, no meu casamento, no meu trabalho. Eu quero prosperar, ter uma casa melhor, ter um carro melhor. Eu quero ter uma vida melhor. Tudo isso Deus vai te dar quando você se esforçar. Se esforce e tenha bom ânimo. Esforço pelo seu trabalho. Dedique-se, dê o seu melhor na sua vida. Seja um guardador da palavra do Senhor. Amém. Muitas pessoas, irmãos, estão perecendo por agir segundo os seus sentimentos. Estão deixando ser guiados pelos sentimentos. Irmãos, os meus sentimentos me enganam. Paulo diz: maldito o homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Logo o pecado que está em mim me faz. Paulo fala da luta da carne e do espírito.
fé na palavra. Eu tenho até medo daquelas pessoas que querem guiar sua vida só nas emoções. E eu estou falando daqueles que se acham espiritual. Vou dar nome aos bois, como diz o ditado. Fala em línguas, ela baixeira daqui, dali, do outro. Fala em sapateio, pula, mas não sabe o que está fazendo. Um tipo de gente não vai para frente. Quem vai para frente é aquele que ora, que busca, que pega a palavra e fala: não, Senhor, eu estou errado. Eu preciso guiar a minha vida na palavra. O meu casamento tem que ser uma bênção. As pessoas têm que ver em mim um bom marido. Meus filhos têm que ver em mim um exemplo de pai. A vizinhança tem que ver em mim um exemplo de homem de Deus. As mulheres precisam ver que eu sou uma esposa maravilhosa e que o meu marido me ama e zela pela minha vida. E que não vive obrigado. Tudo isso. Ser exemplo é isso. Meditar na palavra de Deus é isso. É pegar a minha vida e deixar ela ser moldada pela palavra. Deixe o Espírito Santo te molde. Deixe o Espírito Santo moldar você. Lá em Jeremias 18, o Senhor fala com Jeremias: desce a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. E Jeremias desceu. Quando ele desceu, sabia que ele falou assim: eu vi o oleiro trabalhando nas rodas, e ele com o barro na mão, e de repente o vaso que ele moldava com as mãos se estragou, quebrou, e ele amassou o barro de novo e fez outro, conforme ele quis. Você precisa deixar o Espírito Santo te amasse, que ele te molde. Sabe o problema que você está passando? É Deus te amassando. O Senhor está amassando o barro. O Senhor está moldando a sua vida, irmão. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber. Você precisa acreditar que Deus está no controle da sua vida. Amém. Se Ele está no controle da sua vida, vai dar tudo certo. Como diz Wagner Roberto Lino, vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, irmão. Tem que dar certo, porque Deus está no controle das nossas vidas. O Espírito Santo que está em nós te chamou para ser vencedor. Mas o problema é que nós não estamos pegando a nossa vida e estamos crendo de acordo com a Bíblia, nós estamos vivendo de acordo com a palavra, nós estamos deixando nos moldar pela palavra. Então eu preciso meditar na minha palavra dia e noite, na palavra do Senhor. Preciso viver de acordo com a Bíblia. O rei Davi estava velho, já estava bem velho, já idoso, já estava quase no final do seu ministério como rei de Israel. E ele escreveu o Salmo 37, verso 25. E lá ele diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Sabe o que Davi está falando? Olha, vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena colocar a palavra do Senhor em prática. Ele é Deus, Ele faz milagre. Ele abre porta onde não tem porta. Ele abriu um caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Ele parou o sol e a lua para Josué vencer na batalha. Ele vai abençoar você também. O porém que a gente não está crendo, como a Bíblia diz. Isaías 55, verso 6, o Senhor fala: olha, buscar ao Senhor enquanto se pode, achar, invocar enquanto está perto. Pastor, minha vida dá para mudar? Olha para mim, o coração está batendo, os olhos estão abertos, então dá para mudar. Já você está respirando, dá para mudar. Você está respirando ainda, então há esperança de mudar toda a sua história. Aleluia. Toda a sua história. Por quê? Porque Deus, Ele pega o impossível, aquilo que não é possível, transforma no impossível.
não há diferença. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se você ver a história de Elias, quando ele está terminando o seu ministério, e Deus fala para ele, ele vai chamar o profeta Eliseu para o substituir. E diz, amigo de Deus, chama um homem de trás, que ele era arava a terra. Ele era lavrador, arava a terra com os bois. Ele estava com a 12ª junta de boi, com a 12ª. Estava lavrando com a 12ª junta de bois. E diz a Bíblia que ele, quando Elias lança a capa sobre ele, e Elias fala, você sabe o que eu te fiz? Ele fala, espera um pouquinho, deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe. Elias permite, sabe que ele vai lá, não vai despedir de ninguém não. Ele vai lá, mata os bois, chama os amigos, mata os bois. Pega a palha que usava para arar a terra, queima ali, faz o churrasco. Fala, a partir de hoje não vou mais arar a terra. A partir de hoje eu vou viver da vontade de Deus. Amém. A partir de hoje eu vou viver da dispensação do Senhor. Você precisa entender que Deus tem esse prazer em pegar aquilo que ninguém dá valor e transformar em algo de valor. Aleluia. Você é uma pedra preciosa. Você é ungido do Senhor. Então busca o Senhor enquanto é tempo. Dá tempo de você mudar a sua história hoje. Olha só que vem Jeremias 29, versículo 11. Vamos ler aqui para eu não ficar só nas minhas palavras. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Segura aí. Agora a gente continua. Olha só o que Deus está falando. Ó, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Deus está falando do povo de Israel, que é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito do Senhor. Pensamento de paz. Deus quer que você tenha paz. O que Cristo diz lá em João 14? Deixe-vos a minha paz eu vos dou. Não vos mandou como o mundo dá. A minha paz é diferente. Irmão, Deus vai te dar paz no meio da tribulação. Deus vai te dar paz no meio da luta. Você vai estar no meio da tempestade. E você vai ter paz na sua vida. Porque o Espírito de Deus está dentro do seu coração. A sua paz não é desse mundo, é do céu. Verso 12. Então me invocareis. E ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. E o verso seguinte diz: serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Você quer que a sua sorte mude? Busca. Busca o Senhor. Glória a Deus. Busca o Senhor. Muda a sua história da sua vida. Olha só o que o Salmo 24, 27, versículo 4, que Davi fala. Olha só que coisa grandiosa. O homem de Deus que quer mudar a sua história fala. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu santo templo. Aleluia. Busca o Senhor enquanto é tempo, igreja. Busca o Senhor enquanto é tempo. Busca o Senhor por toda a sua vida. A sua vida inteira você vai buscar o Senhor. Faça da palavra de Deus a sua companhia diária. Leia e medite na palavra todo dia. Às vezes a palavra, como Deus falou a Daniel, Ezequiel e lá em João Apocalipse, na sua boca vai ser doce como mel, mas no seu ventre, na hora de pôr em prática, o que o ventre faz? Processa o alimento. Você come alguma coisa, o seu estômago vai processado, é digerido. Esse processo de processar o alimento é o sacrifício, é o pôr em prática. Quando você alimenta da palavra é doce, quando você põe em prática, às vezes é amargo, como o absinto, como o fel. Mas a gente tem que ter coragem e falar: Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto eu não receber a tua bênção. Se comprometa em buscar por toda a sua vida
e a prosperidade vai chegar uma hora ou outra. Não tem como. É degrau por degrau. Fiquemos em pé. Nós vamos estar nesta noite. Estamos quase encerrando já. Mas antes eu quero rever com você quais os pontos para você ser próspero e abençoado na sua vida. Primeiro, seja forte, corajoso e diligente. Você vai ser forte e corajoso, mas não vai sair quebrando tudo, não. Você vai fazer com diligência, com cuidado, né? Você vai fazer com cuidado, com dedicação, de acordo com a palavra do Senhor. Você vai ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo que você faz e na sua crença. Falei aqui semana passada que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Qualquer assunto que você quiser tratar, eu te respondo na Bíblia. Qualquer um que você me perguntar, a Bíblia tem resposta. Estudar e meditar na palavra de Deus diariamente. Todo dia tira um tempinho para você ler e estudar na Bíblia. Comece com 5, 10 minutos por dia. Vai aumentando gradativamente. Se você tem mais tempo, comece com meia hora, não tem importância. Mas comece a estudar e meditar na palavra do Senhor. Buscar continuamente a presença de Deus por toda a sua vida. Viva a sua vida todo dia assim que vai dar certo. Põe a palavra de Deus em prática e a prosperidade e o sucesso vai ter que chegar. Deus falou para Josué: Josué, ninguém vai poder resistir todos os dias da tua vida. E eu te garanto, irmãos, que a sua família vai ser um sucesso. Eu te garanto que o seu lar vai ser um pedaço do paraíso, se você colocar a palavra de Deus em prática. Eu estou falando que você vai ter uma mansão. Não, talvez alguns aqui vão ter, eu sei que alguns vai ter, vai possuir. Mas ainda que você não consiga conquistar uma mansão, um iate, uma ilha, o seu lar vai ser um pedaço do paraíso. Amém. Você vai ter paz na sua casa, tranquilidade, vai ser abençoado. Creia, irmãos, e viva que vai dar certo.